Congresso um novo imposto quando estamos batendo recorde de arrecadação. Deputado não foi feito para ficar criando imposto de 3 em 3 meses. Ô, doutor, mas aí você esqueceu, você omitiu muitas coisas. Porque é o seguinte, o Congresso está criando novas despesas, o Congresso está criando também desonerações novas, então tem que surgir a fonte para compensar esses novos gastos. Por exemplo, o Congresso enfiou uma faca de 21 bilhões e meio para fazer, renovar programa lá da época da pandemia, do setor de eventos, que não precisa mais de auxílio, mas o Congresso resolveu fazer essa palhaçada, né? Bem, o Congresso aumentou o número de parlamentares, não sei se o senhor ficou sabendo, porque o senhor não mencionou isso hora nenhuma na entrevista. O Congresso enfiou uma faca de quase 150 bilhões de reais em 3 anos de emendas parlamentares e criou um dispositivo que corrige anualmente essas emendas parlamentares e torna a aplicação delas compulsória. Tá? O Congresso Nacional pegou um monte de governador de estado, gastador, cheio de conversa fiada, e falou, não, pode dar o calote aí nas dívidas que vocês têm com a União. Tá? Isso aí custou 20 bilhões de reais para o governo federal, bancando dívida de Zema, de Cláudio Castro, de Tarcísio, de Eduardo Leite, enfim, os estados que estão com mais problema. Você ficou sabendo que o Congresso aumentou em 168 milhões o fundo partidário? Aumentou em 5 bilhões o fundo eleitoral? Então faltou muita coisa aí na análise, né, doutor? Mas vamos seguir aqui. Eu não lembro do senhor tão efusivo e agressivo assim quando o Bolsonaro entregou em 2022 o Brasil com a maior carga tributária da história, tá? 33,71% do PIB, assumido inclusive pelo Paulo Guedes, que a questão da não correção da tabela do imposto de renda era aumento sim de tributo todos os anos na veia. E nós estamos deixando subir um pouco o imposto de renda, que é justamente onde você pega, que é progressivo. Falta acertar lá embaixo? Falta corrigir tabela do imposto de renda, isentar mais. Mas aí você tem que pegar lá em cima, lucros e dividendos. A turma do segundo andar. Olha que interessante você falar isso. Sim. Eu concordo. 60 mil pessoas receberam 300 bilhões e pagaram zero. Cara, isso é muito interessante. Isso é muito sério, né? E não conseguimos aprovar no Senado. Foi desarmado justamente porque tem influência lá. Quem tem influência lá conseguiu desarmar. E além disso, eu vou começar a mostrar esse vídeo agora, que todos os dias que se falar de IOF. Porque quando em 2021 Bolsonaro aumentou o IOF para bancar o Bolsa Família para tentar comprar a eleição de 2022, aquele aumento que ele deu, ninguém falou nada, vocês ficaram caladinhos. Deu 33 segundos no Jornal Nacional e o assunto foi encerrado. O Bolsonaro aumentou o IOF em patamares mais elevados agora do que esses 3,5%. Que o governo estava colocando agora, que gerou toda essa confusão. O Congresso não derrubou quando era o Bolsonaro para pagar lá o Bolsa Família. Vou colocar aqui. Isso aqui é um registro histórico da canalice, né? O que estão fazendo agora com essa discussão do IOF. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras até o fim deste ano. Para as pessoas físicas, a alíquota anual vai passar de 3% para 4,08%. Para as empresas, a alíquota passa de 1,5% para 2,04%. O governo Bolsonaro quer aumentar a arrecadação em mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais para ajudar a bancar o programa substituto do Bolsa Família. Percebam, pessoal, que nós estamos, na verdade, em loop, porque o Rei do Ovo era a mesma coisa, era o mesmo discurso, falando ali do Bolsa, como se o Bolsa Família é uma coisa do governo atual, e tal, e é um desastre contratar no Brasil, pois as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. Olha só, vocês vejam que quando o Bolsonaro aumentou de 200 para 400 o Bolsa Família, aí chegou em junho da eleição, ele viu que não deu a popularidade que ele queria, aí ele triplicou, foi para 600 reais, e ainda prometeu que no ano seguinte ia para 800, encostando o Bolsa Família no salário mínimo, o que é algo do ponto de vista econômico lamentável. Esses empresários não falaram nada. Por quê? Porque era o Bolsonaro comprando a eleição. E eles queriam isso. Então, veja a hipocrisia. É nesses detalhes que você pega a hipocrisia. E aí, olha só o cara da FIENG na Folha hoje. Temos aí a sensação de pleno emprego, mas as empresas não encontram pessoas para trabalhar. O percentual da população desocupada é enorme e muito maior do que o restante dos países, porque o incentivo que o Estado vem dando não faça nada, fique em casa. No Bolsa Família, 40% das pessoas são perfeitamente aptas a trabalhar. Olha, eu não vi você falar isso na época do Bolsonaro. Né, que o Bolsonaro basicamente quadruplicou o Bolsa Família para tentar comprar a eleição dele. Diga-se de passagem, o Lula, desde que voltou, não reajustou o Bolsa Família. Tá? Tava lá os mesmos 800 reais que saíram lá da eleição de 2022. Não teve reajuste em 2024, não teve reajuste em 2025 e não está previsto reajuste para 2026. O Lula, na realidade, está tentando corrigir parte dos problemas
que estão sendo apontados. Essa questão que o Bolsa Família está muito próximo do valor do salário mínimo, etc. Ele está corrigindo isso gradualmente. E aí ele fecha com essa fala, que virou inclusive a manchete que a Folha deu para a entrevista. O idiota é quem trabalha com carteira assinada, porque ganha R$2.000, paga imposto e ainda vai se aposentar com regra até os 65 anos. O cara que está há 20 anos no programa social se aposenta com 45. Quem trabalha 20 anos não se aposenta. Ora, está tudo errado. Bem, eu não sei que categoria de aposentadoria é essa que aposenta a pessoa aos 45 anos de idade. Tá? Não, desconheço. As únicas aposentadorias que eu conheço que aposentam com 48, 50 anos são algumas categorias de militares. E inclusive há um projeto do governo lá no Congresso paralisado, tá? O governo mandou em dezembro do ano passado para tentar colocar uma idade mínima de 55 anos para militares, e o Congresso, e esse cara não fala nada sobre esse projeto parado lá no Congresso. E aí quando você pega tudo que ele não falou na entrevista, ou seja, que ele cobra reforma administrativa para pegar servidor lá que ganha 3, 4 mil reais e transformar em terceirizado. Talvez até gastar mais, né? Porque aí vai ter os próprios políticos, muitas vezes vão ser donos das empresas terceirizadoras, tá? Então isso ele mencionou, reforma administrativa. Mas ele não menciona o projeto de acabar com super salários no serviço público, tá? Gente ganhando 1 milhão por mês, 2 milhões, nada, passou em branco. Como eu já disse, ele também não menciona aumento de número de deputados, ele não menciona essa canalice lá do Mota de liberar o acúmulo de aposentadoria com o salário do deputado, ou seja, o sujeito lá passa a ganhar quase 100 mil reais por mês de salário. Enfim, ele também não dá um pio sobre a questão de como são cobrados os tributos no Brasil, ou seja, o bilionário, o Paulo Guedes mencionou 300 bilhões recebidos por poucas pessoas com tributação zero. E, enquanto isso, o pessoal lá da base pagando 40% da sua renda ali como tributo, né? Uma professora pagando imposto de renda, enfim. E ele também não fala. Então vocês vejam quais são as prioridades do sujeito, né? Fazer uma reforma administrativa que não tem impacto fiscal, ou talvez tenha até impacto fiscal negativo, mas só para a questão de tirar a estabilidade do servidor, enfraquecer o acesso aos cargos públicos por meio de concurso, e, na verdade, escancarar as portas ali da burocracia estatal pro patrimonialismo, pra rachadinha, o pessoal que faz rachadinha e adorar essa proposta de reforma administrativa que ele tá defendendo. Porque ele não trata de super salários, tudo que interessa ele não trata.